Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre mais um artigo do Credo Apostólico, que é: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Pois bem, relembrando, nós sempre rezamos esse credo nas missas, e ele começa com: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Quando nós professamos que Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, o que significa? Vamos lá, vamos dar uma olhada exatamente nesse parágrafo aqui. Eu peço bastante atenção que vocês olhem essa figura aqui, tá vendo? É uma figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, ó, a gente tem uma figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E você pode ver que ele abaixa para estender a mão para algumas pessoas aparentemente piedosas aqui, certo? Possivelmente Adão e Eva, talvez, não sei. Mas vamos lá. Mansão dos mortos designa o estado de todos aqueles justos ou maus morreram antes de Cristo. Com a alma unida à sua pessoa divina, Jesus alcançou a mansão dos mortos, os justos que esperavam o seu Redentor, que antes para ascenderem finalmente à visão de Deus. Depois de com sua morte ter vencido a morte e o diabo, que da morte tem poder, libertou os justos que esperaram o Redentor e abriu-lhe as portas do céu. Basicamente é o seguinte: aonde estavam as almas daquelas pessoas que vieram antes de Jesus Cristo? Elas estavam no inferno? Elas estavam no céu? Não. O nome que se dá é mansão dos mortos, ou morada dos mortos. Ok? Então, mansão dos mortos, não confunda com inferno. Às vezes, algumas traduções podem vir como inferno, mas na verdade é morada dos mortos. Todos aqueles, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que necessitavam esperar Jesus Cristo para serem salvos. Então Jesus Cristo desce à mansão dos mortos, pega aqueles justos que estavam lá aguardando e joga aos céus, e leva aos céus, junto à glória eterna de Deus Pai. Ok? Vamos lá. É importante salientar que, só revisando, que algumas pessoas confundem o conceito de inferno como estado da alma de distanciamento de Deus com mansão dos mortos. Não é. Okay? Mansão dos mortos é o estado de espírito, aquele local, mas é o estado onde que estavam as almas antes de nosso Senhor Jesus Cristo vir à Terra. Ok? Designa como mansão dos mortos. Vamos lá. Nós falamos, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Bem, se nós observarmos, principalmente nas celebrações da Semana Santa, Jesus morre na quinta, sexta, sábado. Quando chega no domingo, ele ressuscita, correto? Então, 3 dias depois, ele ressuscita. Então, por que nós falamos, ressuscitou ao terceiro dia. Que lugar ocupa a ressurreição de Cristo na nossa fé? A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo e representa com a cruz uma parte essencial do mistério pascal. Todas as vezes que fala mistério pascal, nós estamos referenciando a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é um mistério tudo isso que aconteceu. Mistério é tudo aquilo que está acima da capacidade humana de inteligência por meio das vias racionais. Ok?
Eu sou homem. Eu sou homem e tenho inteligência limitada. Logo, como eu sou homem, assim como qualquer outro semelhante, a humanidade inteira terá inteligência limitada. E só tem coisas que Deus é capaz de reconhecer, de conhecer. Para isso, ele se revela, pois a inteligência humana não consegue chegar pelas vias racionais até isso. Então, o mistério pascal é o mistério da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse período, ele institui 2 sacramentos. O primeiro da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio, o sacramento da ordem, certo? Que sinais atestam a ressurreição de Jesus? Vamos lá? Primeiro, você tem os testemunhos das pessoas viventes. São testemunhos históricos, claro, e testemunhos teológicos ali da época. Nós temos o seguinte, que se vocês pegarem as escrituras, você verá que Jesus, se você pegar a sua Bíblia, você verá que Jesus, ele, quando Maria vai limpar o túmulo, Jesus, ela vê o túmulo arrombado. E ali ela desespera, roubaram, para onde levou o corpo do meu Senhor? Na verdade, é nosso Senhor Jesus Cristo que tinha ressuscitado. Bem, para além do sinal essencial constituído pelo túmulo vazio, a ressurreição de Jesus é atestada pelas mulheres que foram as primeiras a encontrar Jesus e anunciar aos apóstolos. A seguir, Jesus apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Seguidamente, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, como está relatado na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 5 a 6. E ainda outros. Os apóstolos parecia impossível crer no fato. E Jesus repreende-os pela sua incredulidade. Tanto que existe, pessoal, uma figura muito interessante, que é essa daqui. Ó. Esse quadro é o quadro de Caravaggio. Caravaggio é um pintor italiano, né? Esse quadro é da incredulidade de São Tomé. Tomé era um apóstolo muito incrédulo, né? Ele não levou a sério os testemunhos das pessoas, dos seus companheiros, dos apóstolos, dos irmãos de Cristo, no qual testemunhava que Cristo tinha ressuscitado. E Jesus então aparece aos apóstolos e Tomé precisa tocar as suas feridas. Então, o pintor aqui, ele representa muito bem isso. Você pode ver aqui, ó, São Tomé, certo? Esse daqui que está aqui olhando para o lado aberto, o lado direito aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. O lado onde a lança fincou no peito de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pois bem, esse é um quadro datado de 1601. Por que a ressurreição é ao mesmo tempo um acontecimento transcendente? O termo transcendente significa tudo aquilo que não se retém no aqui ou agora ou não se para na matéria. Existe algo além daquilo. Então, transcender é como se fosse atravessar. É ver algo além daquilo. Embora seja um acontecimento histórico, a ressurreição de Jesus é um acontecimento histórico, constatável e atestado através de sinais e testemunhos, a ressurreição, enquanto entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus, transcende e supera a história como mistério da fé. Por esse motivo, Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos discípulos, fazendo deles as suas testemunhas junto a Deus. Vamos ler uma frase muito importante aqui. A ressurreição, enquanto entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus. Cristo leva com a ressurreição o caminho e leva toda a humanidade de volta para a glória de Deus.
Olha que bonito isso. Então a ressurreição de Cristo é como se ela pavimentasse o caminho do homem decaído, que agora perdoado pelos seus pecados, reconciliado com Deus, ele pode retornar junto ao Pai. Compreende? É por isso motivo que Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos seus discípulos, fazendo deles as suas testemunhas junto ao povo. Vamos lá. Qual o estado do corpo ressuscitado de Jesus Cristo? Não sei se você sabe, o ato de ressurreição, ele leva consigo o ato do corpo. A alma não morre, ok? Nós brincamos até em sala de aula que nós não temos o direito mais de não existir. A partir do momento que você existe, você não tem o direito de não existir. Deus, ele que é um ser não contingente, ou seja, um ser que sustenta a existência de outros seres que poderiam não existir, ele te tira da não existência para a existência. Porém, o seu corpo, ele para de existir um determinado tempo, no tempo, né? Porém, a sua alma não. Então você é eterno. O pensamento correto é que o seu corpo está na sua alma, não a sua alma está no seu corpo. Entendeu? É como se sua alma intelectiva, sua alma espiritual, dotada de inteligência e vontade, ela é eterna. Ela é eterna. Então você não tem o direito de não existir mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque a ressurreição de Cristo, a alma dele não morreu. O que padece é o corpo. Só que a ressurreição, ela ressuscita o corpo dele. Ok? Então, a ressurreição de Cristo, ela não foi um regresso à vida terrena. Não quer dizer que ele morreu e voltou para a terra. Entendeu? Não é isso. Seu corpo ressuscitado é aquele que foi crucificado e apresenta os vestígios de sua paixão. A palavra paixão aqui significa sofrimento. Mas é doravante, participante da vida divina, com as propriedades de um corpo glorioso. Então, nós falamos que o Cristo ressuscitado, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, é um corpo glorioso, pois ele resplandece toda a glória de Deus. Ok? Por essa razão, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer aos seus discípulos como ele quer. Como o corpo dele está em glória, ele pode aparecer simultaneamente a várias pessoas. Sim. Ou ele pode decidir bilocar-se instantaneamente e aparecer a várias pessoas. Por essa razão, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer aos seus discípulos, como ele quer, onde ele quer e sob quaisquer aspectos. Então ele tem poder total sobre a estrutura da matéria, sobre todas as leis naturais. Ele pode quebrar todas as leis naturais, transcendê-las, vencê-las. Se você estudar na física, um dos primeiros princípios dogmáticos da física é: dois corpos que possuem matéria não ocupam o mesmo espaço, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma Bíblia, certo? E aqui eu tenho um crucifixo. Se eu tentar fazê-los ocupar o mesmo espaço, não consegue, um bate contra o outro, né? Por quê? Porque eles são limitados pela matéria. O espírito não, e nem o corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é limitado pela matéria. Entende? Então por isso que ele pode aparecer de inúmeras maneiras. E é por isso que ele aparece aos apóstolos. Por exemplo, existe a passagem dos discípulos de Emaús, onde os discípulos, muito tristes com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus aparece para eles no meio do caminho. E ali vão conversando. E no meio desse processo, aquilo vai acalentando, Jesus Cristo vai acalentando, só que eles não reconhecem que é Jesus Cristo. Eles acabaram de ver Jesus morto ali, o seu mestre amado,
Imagina que decepção para aqueles homens naquela época que não entenderam essa parte da ressurreição. Gente, o ato de ressurreição é um ato totalmente inovador na mente de qualquer pessoa da época. Nós falamos ressurreição porque nós aprendemos porque foi revelado por meio do testemunho dos apóstolos. Mas pensa você na época, advindo, por exemplo, de uma cultura judaica, ou você sendo um pagão ou um bárbaro, que coisa é essa de ressuscitar? Isso é algo muito novo, que ninguém compreendia. Tanto é que nosso Senhor Jesus Cristo fica até certas passagens, ele demonstra, quando ele está falando, vou ressuscitar o templo em terceiro dia, e eles falam, e Jesus fala, nossa, como vocês sois lentos, né? Vocês não estão entendendo a minha mensagem, porque é algo muito novo. Totalmente novo. Então é por isso que Jesus Cristo, quando ele aparece aos discípulos de Emaús, essas pessoas que nunca ouviram falar, talvez, em ressurreição, eles não reconhecem que é Jesus Cristo. Pô, acabei de ver Jesus morto ali. Né? E aí, quando Jesus foi convidado para a casa de uns, pegou o pão e partiu, ele viu que era Cristo. Naquele momento ele desaparece. Pois bem, esse é o estado do corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que está dessa mesma maneira desde há mais de 2000 anos atrás, ele está assim, nos céus. Vamos lá. De que modo? Só uma coisa muito importante, só para a gente lembrar aqui, eu vou avançar somente um pouquinho aqui na apostila, para vocês terem uma noção do cronológica, né, do Cristo. Ok? Olha só como é que funciona. Uma noção cronológica do Cristo. Olha aqui. Então, como vocês estão vendo, logo aqui, né? Primeiro, Jesus Cristo é crucificado, certo? E ele é morto. Ok? 3 dias depois, Jesus ressuscita, como está descrito aqui. Okay? Jesus ressuscita. Aí, Jesus ressuscitado aparece várias vezes. Várias vezes. Ok? 40 dias depois que Jesus Cristo é ressuscitado, e aparece inúmeras vezes, como é testado em inúmeras passagens bíblicas, Jesus ascende aos céus. Jesus, o corpo glorioso de Cristo, e sua alma, a sua divindade e a sua humanidade é ascendida ao céu. Então ele é levado aos céus. Ok? Aí, 10 dias depois, ele manda o seu Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos lá junto com Nossa Senhora no cenáculo. Eles estavam tudo reunidos, né, com medo da perseguição, né? Porque, nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, apesar de nós termos visto ele ressuscitado, o pessoal tinha uma constante perseguição. E aí, Jesus envia o Espírito Santo sobre eles, Deus Pai envia o Espírito Santo sobre eles, sobre os apóstolos, no qual nós damos o nome de Pentecostes. Então, para vocês entenderem, o calendário litúrgico ele é basicamente alicerçado nessas datas. Então, por exemplo, Jesus é crucificado e morto. Nós celebramos isso na sexta-feira da Paixão. Sábado, Jesus está morto. É o sábado de Aleluia. Ele ressuscita, por exemplo, ele é levado, a paixão dele começa na última ceia, certo? Que é na quinta-feira, onde se começa, tem aquela missa dos lava-pés, né? Que ele lava os pés dos seus discípulos e ali ele institui a Eucaristia. No calendário litúrgico, ali você tem um começo da missa, que começa na quinta, passa pela sexta, passa pelo sábado. Nesses dias, o sacrário, que é o Jesus Eucarístico, é recolhido.
É a única missa que não se comunga. Ele é recolhido. Ok? Por que ele é recolhido? Porque é o momento em que a igreja celebra a morte de 3 dias de Jesus Cristo. É o momento que ele morre, que ele vai lá para a mansão dos mortos, pegar o pessoal, né? E depois, na Páscoa, ele ressuscita. Depois que ele ressuscita, ele fica aparecendo para o povo da época durante os 40 dias ainda. Depois, somado mais 10 dias, mais ou menos, você tem o Pentecostes, no qual ele envia o Espírito Santo. Então, a festa litúrgica de Pentecostes, ela sempre acontece 50 dias depois da Páscoa. Por exemplo, se você, por exemplo, marcar, por exemplo, a data da Páscoa, se você contar 50 dias depois, você automaticamente vai cair na celebração de Pentecostes. Ok? Automaticamente vai cair na celebração de Pentecostes. É assim, pessoal, são por essas questões históricas que o calendário litúrgico é celebrado desse jeito. Tá? Muito bem, vamos lá. Última pergunta. Qual o sentido e a importância da ressurreição? A ressurreição é o culminar da encarnação. Encarnar é fazer o verbo se tornar carne. É o Logos divino que se tornou carne. É a personificação em Jesus Cristo. 100% Deus, 100% homem. Ela confirma a divindade de Cristo. E também tudo o que ele fez e ensinou. Então a ressurreição ela confirma o que Cristo. É a prova cabal de que ele estava certo. Aí ó, tá vendo? Um acontecimento que nunca ninguém esperava e aconteceu. Então não é possível que seu Jesus Cristo estaria errado. O cara ressuscitou. Entende? Então como se fosse a ressurreição dele é o atestado, é a confirmação da divindade de Cristo, que ele realmente era filho de Deus, e também tudo o que ele fez e ensinou, e realiza todas as promessas divinas em nosso favor. Além disso, o ressuscitado, vencedor do pecado e da morte. Lembra que o pecado e a morte lá dentro pelo pecado original, pelos nossos pais ancestrais, pelos pais da humanidade, que dão as costas para Deus? Pois bem, com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vence e triunfa sobre o pecado e sobre a morte. É o princípio da nossa justificação e da nossa ressurreição. Justificar-se aqui porque ele justifica toda a história da salvação. A partir de agora, ele nos garante a graça de adoção filial. Ele nos adota como filho, que é a participação real na sua vida de filho unigênito. Ou seja, quando a gente fala participação real, uma participação real na vida de Cristo como filho único de como filho único de Deus. E depois, no final dos tempos, ele ressuscitará o nosso corpo. Para quem não sabe, lá no final do credo, né, nós rezamos: creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São as 2 últimas frases que nós falamos. Esse crer na ressurreição da carne, nós cremos que no fim dos tempos, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, 100% homem, 100% Deus, irá ressuscitar os nossos corpos. Ok? Esse é o chamado juízo final, é um dos episódios da escatologia do juízo final. Ok? Bem, pessoal, essa aula é bem curta. Ela é basicamente para explicar sobre desceu à mansão dos mortos, que é aonde estavam aquelas almas antes que estavam ansiosas por esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e precisavam ser levadas ao céu, e que ele ressuscitou de fato ao 3º dia. Para quem tiver curiosidade, pesquisam. Vocês podem pesquisar na internet sobre o manto de Turim.
manto de Turim. O manto de Turim é um achado histórico sobre o manto que envolveu o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele na verdade, ele é o negativo, aquela foto que você está vendo, né, tirada uma foto, ele é o negativo daquilo ali. E ela tem a imagem exata do rosto de um homem, né, enovelado pelos panos. É importante salientar que o crucificado, na época de Cristo, ele não tinha direito a sepultamento. O crucificado, ele era jogado na vala comum, né? E aí os mais próximos de Jesus, que acompanharam ele no sofrimento, na morte da cruz, solicitaram às autoridades locais para que liberasse o corpo dele, para que fosse velado com dignidade. E assim eles assim o fazem. Eles descem o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, envolve que esse manto é porque chamado manto de Turim, porque ele é um manto achado na cidade de Turim, né? Se não me engano, né? Eu posso estar enganado, certo? Mas é importante vocês terem conhecimento sobre esse manto. Eu não coloquei aqui porque eu tinha que preparar antes, mas é importante vocês terem essa noção, ok? Então, pessoal, é isso por hoje. Muitíssimo obrigado e até a próxima aula. Se Deus quiser. Fiquem com Deus.